Olá! Outro dia eu vim aqui, gravei sobre as 6 mulheres da minha vida e hoje, e na verdade a ideia era gravar sobre as 5, e hoje eu vou gravar sobre os 5 homens da minha vida. É claro que você pode dizer assim, tá, Rosana, mas nas mulheres você não citou, por exemplo, a sua mãe, você não citou a sua avó, e obviamente que eu honro toda a minha ancestralidade feminina, todas as mulheres que vieram antes de mim, que possibilitaram a minha trajetória até esse momento. Mas aqui eu quis trazer figuras mais públicas, mais conhecidas, embora lá, especialmente nas mulheres, eu falei de 2 que não são conhecidas e que são do meu rol mais íntimo. Mas os 5 homens da minha vida, como eu disse lá das mulheres, não significa que o tempo todo são esses 5 homens, tá? Significa que neste momento eu tô me identificando bastante e foi difícil chegar em 5 porque felizmente tem mais nomes do que isso. Mas eu escolhi 5 que são os que mais têm influenciado neste momento a minha maneira de pensar, a minha busca, e acho que também tem a ver com muitos de vocês, tanto que essas são pessoas famosas, com muitos seguidores e que de alguma forma têm compartilhado aí a sua própria história, a sua própria sabedoria com a gente e tem nos feito engrandecer. Então eu falei que era uma modelagem, ou seja, um jeito de aprender com o outro, admirar e aprender, modelando aquilo que o outro tem de bom, que é isso que significa sociedade, comunidade. Estarmos no mesmo espaço, podemos crescer uns com os outros a partir da nossa singularidade, daquilo que a gente sabe e o outro não, ou daquilo que o outro sabe e a gente não. Por isso que a gente sempre compartilhando esses vídeos, compartilhando conhecimento, tendo esses inúmeros caminhos hoje em dia, muita facilidade para ter acesso ao conhecimento alheio, pode nos tornar pessoas melhores. Esse é o grande objetivo, que a gente siga pessoas, que a gente admire pessoas que nos engrandeçam e vice-versa, que a gente possa também engrandecer a vida das pessoas. Mas então vamos aos meus 5 homens. O primeiro homem, gente, é um padre, que é o padre Fábio de Mello. Um querido, com colocações sempre muito pontuais, inteligentes, sensíveis, profundas, ou com aqueles vídeos super divertidos dos bichinhos, que ele dá sempre um nome duplo, né? Tem sempre o primeiro e o segundo nome, e aí ele conta uma historinha, ou seja, é um querido que está o tempo todo nos trazendo a possibilidade de reflexão e de alguma forma nos tornarmos melhores. O segundo homem, por incrível que pareça e coerentemente falando, é um ateu, que é o Leandro Carnal. Na verdade, eu nem acho que ele seja ateu, eu acho que ele passou por uma experiência com a igreja, com a qual ele, num determinado momento, colocou em profundo questionamento, o que para mim faz muito sentido, e talvez por isso eu me identifique tanto, porque eu também fui muito católica, e em algum momento eu coloquei tudo isso diante de mim e entrei num profundo questionamento, e aí vieram outras buscas, descobertas, compreensões, aceitações e tudo mais, mas talvez por isso eu me identifique com ele, porque ele traz uma leitura dessa vivência dele e de um pensamento atual que é muito inteligente, amplificado, que nos dá a possibilidade de refletir também sobre várias áreas e questões e dúvidas que a gente tem na vida sobre a religião e sobre a não religião. Afinal de contas, nós somos de um povo, de uma cultura muito religiosa, mas também somos muito questionadores e com múltiplas possibilidades de ser espiritualista. E eu acho que o Karnal, apesar de dizer que é ateu, ele nos traz essa reflexão e essa possibilidade. O outro é um psicólogo, que é o Rossandro Klingen, que tem feito muito sucesso também. Ele fala de educação, ele tem um viés religioso, e até é muito interessante, né, porque eu tô falando de um padre, de um ateu, mas que também termina caindo na questão da religiosidade, e aí eu trago um psicólogo que eu acho que tem colocações muito inteligentes, principalmente sobre a educação, principalmente sobre o papel dos educadores, dos pais, mas que também traz toda essa reflexão a partir de um viés religioso em muitos vídeos dele, que nem sempre eu concordo, que nem sempre eu acho legal, mas que apesar de tudo é um psicólogo, um profissional que eu admiro muito enquanto posicionamento, enquanto postura, enquanto inteligência, enquanto conhecimento. Então eu engrandeço quando eu escuto o Rossandro falando. Um outro é... Gente, eu coloquei aqui os nomes, né, e aí me perdi aqui. Tá, o outro... Eu falei de 3 já?
Tá, eu tinha colocado, gente, tem mais de 5 sempre, né? Eu tenho que ficar riscando aqui, por isso que eu tô toda confusa. Eu coloquei também um outro que é um ator, que é super divertido, que eu sigo, obviamente, que eu acho super cheio de vida, de alegria, extremamente autêntico, que fala o que pensa, ok, ele é comediante, isso facilita muito essa expressão dele na totalidade, mas que privilégio seria se a gente conseguisse ser tão autêntico algumas vezes como ele, que é o Paulo Gustavo. Engraçadíssimo, super autêntico, que se assume enquanto tudo que é, que sente, que faz a gente dar risada, que é inteligente também, que é sensível e que dá vontade de ser amigo, né, gente? Quem não quer ter um amigo como o Paulo Gustavo? Eu amaria, já assisti os filmes dele, Minha Mãe é uma Peça e aquele que ele faz com a Mônica Martelli, Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, e depois teve o segundo também que eu fui ver no cinema, tudo de bom, maravilhoso, sou super fã do Paulo Gustavo e é alguém que eu modelo enquanto estado de espírito, enquanto jeito de ser, enquanto autenticidade. E por último é um que não está mais entre nós e que foi muito controverso, polêmico. Tem muita gente que acha que ele é um escritor, que ele foi um escritor, mas ele não foi um escritor porque ele não escrevia. Tudo que tem hoje em formas de publicações, livros, foram transcrições das palestras que ele dava, de quando ele parava em algum lugar e falava com as pessoas. E eu tô falando do Osho. Osho tem ideias realmente revolucionárias, algumas que deixam a cabeça da gente pirada de ponta cabeça, na verdade, porque ele mexe com as nossas crenças, com os nossos questionamentos, com as tradições, com o que é certo e errado. Todos os livros que eu li dele mexeram muito comigo, mas principalmente um chamado Vida, Amor e Riso, que eu recomendo, inclusive. Então, Osho é uma referência de masculino para mim e é alguém que me engrandece de alguma forma. Eu compartilhei porque eu acredito que eu posso contribuir com o seu engrandecimento quando eu cito esses nomes, mas porque também eu adoraria saber quais são os homens que te influenciam. E você também poderia me perguntar, tá, Rosana, mas e seu marido, seu filho? Sem dúvida nenhuma, são homens que me inspiram e me engrandecem. O Rodrigo, com toda a alegria dele, com todo o conhecimento, com toda a sensibilidade dele para aquilo que ele faz, para a missão dele, para a verdade dele, e o Vinícius, meu filho, que vocês também já devem conhecer, eu já fiz live inclusive com ele, que tem um instituto, que faz trabalho social, que tem uma missão lindíssima na vida, difícil, que muitas vezes ele passa por questões e me liga e a gente conversa por horas, mas é alguém que está sempre me ensinando. Aliás, desde pequeno, meu filho é alguém que veio para me ensinar, que veio para me engrandecer, que eu sou super grata por ter sido escolhida para ser mãe dele, mas eu quis falar de pessoas mais unânimes, assim, digamos, mais conhecidas. Então eu espero ter contribuído com você e fico esperando você me dizer quais são os homens que influenciam a sua vida, porque talvez eu também use algum deles ou conheça algum deles que eu ainda não tenha ouvido falar ou que eu não tenha estudado sobre. Um grande beijo, até o próximo vídeo e vamos nos conectar com as pessoas que nos engrandecem através desse exercício de modelagem. Até lá!